Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão nesta manhã de domingo? Eu oro ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa, na sua família, que Deus, o Espírito Santo entre com salvação, com libertação, com bênçãos e alegria do Espírito Santo venha resplandecer na vida de cada um que visualizar esse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família nesta manhã de domingo. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para deixar para você. Veio direitinho do céu, meu amado irmãos, que fala sobre José. José era um filho predileto de Jacó, por ser o filho mais jovem, o filho mais novo e filho de Raquel, da mulher que Jacó amava. Então, Jacó já mostrava uma preferência por José. Mas certo dia ele mandou fazer uma túnica para José, uma túnica colorida, uma túnica de mangas comprida, comprida até quase os pés. E deu essa túnica colorida para José, que só os governadores, os reis e governadores usavam túnica de manga comprida, de manga longas e túnica longas. Então, essa túnica fazia com que José se destacasse entre seus irmãos. Então José teve um sonho e ainda contou esse sonho a seus irmãos. E ele disse, era por acaso governarás entre nós? José era adolescente e não pensava. E ele contou os sonhos a seus irmãos e aos seus pais. Como nós todos já conhecemos a história de José. E isso fez com que os seus irmãos ficassem mais bravos. Além de José ter o amor do pai, ser o preferido de Jacó, de Israel, que nessa época já era Israel. Então, por José ser o filho preferido de Israel, mas com aquela túnica que o destacava dos seus irmãos. Então, isso levou com que os seus irmãos ficassem bravos com ele, revoltados, enciumados. Muitas vezes não é o que você carrega, não é o que você tem, mas é o destaque que Deus te dá, que faz com que as pessoas se levantem contra você, se revoltem. Até mesmo a família muitas vezes se levanta para invejar. Então eles colocaram, os irmãos de José colocaram na mente que iam destruir José, para que os planos não se cumprissem. Mas eu quero dizer que não adianta o inimigo querer destruir aquele que Deus separou para fazer a obra dele. Não adianta o inimigo se levantar. A palavra do Senhor nos diz que Jacó, Israel, mandou os irmãos de José saíram para tomar conta das manadas de bois, de carneiros naquela época, que levavam para comer, onde tinha pasto, né? E demoraram a vir e o pai de José disse, José, vai ver como é que estão os teus irmãos. E José saiu para ver como é que estavam os irmãos, inocentemente, não tinha mágoa no coração dele, não tinha rancor, e ele saiu. Mas diz a palavra de Deus que logo que avistaram José, já foram programando para matá-lo. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram dele a túnica, tá lá, de mangas compridas que trazia. Foram logo tirando a túnica e pegando José para matar. Mas aí teve um irmão que disse, não, vamos jogar ele dentro dessa cisterna vazia. Porque lá eles pensaram o quê? Ele dentro da cisterna vazia, ele vai morrer de só e fome. De sede e de fome. Vamos deixar ele morrer lá aos poucos. Aleluia. Mas esse não era o plano de Deus. Quando Deus tem plano, irmão, pode te jogar na cisterna. O inimigo pode fazer com que pessoas se levantem para te pisar, para te machucar, para dizer que você não vai conseguir. Mas o plano de Deus estava na vida de José. Não foi José que sonhou esse sonho, foi Deus que colocou os sonhos deles na mente de José. Então José foi tirado, viram uma caravana que ia para o Egito e ali tiraram José e venderam aquela caravana, porque era propósito de Deus que José fosse para o Egito. Aleluia, Jesus. Então, o que acontece ali, que José estava ali e Potifar viu José
e comprou ele para trabalhar na casa dele. Mas aí Potifar viu que tudo que José colocava as mãos prosperava. Aleluia, Jesus. Então Faraó viu que tudo que José colocava as mãos prosperava e colocou José como mordomo na sua casa. Mas eu quero dizer a você, irmãos, que mesmo assim não acabou o sofrimento de José, porque o processo de José foi longo. Diz a palavra do Senhor que quando José foi vendido tinha 17 anos. E José, quando foi ser governador, estava com 30 anos de idade. Quer dizer que esse processo que José passou 13 anos. Deus trabalhando no caráter de José. Deus moldando o caráter de José. E ali a mulher de Potifar quis se deitar com José. José não quis ficar e ela puxou a capa de José. Mais uma vez tomaram a capa de José. E José foi jogado na prisão. Inocentemente, José foi jogado na prisão. Com certeza ali ele disse, aqui eu vou acabar minha vida. Com certeza ele disse, as minhas esperanças estão acabadas. Cadê o Senhor, meu Pai? As minhas esperanças já se desvaneceram. Então eu quero dizer para você, amada irmã e amado irmão, não perda a esperança, porque o processo pode ser longo, mas o propósito de Deus é grande na tua vida. Porque depois de anos, Faraó sonhou um sonho. Primeiro José, revelou o sonho do copeiro e do padeiro e disse, tu vai voltar a servir o vinho na mão de Faraó. Não se esquece de mim quando estiver lá. Mas o copeiro esqueceu de José. Deus não esquece da gente não, irmão. Deus está sempre conosco, mas o copeiro esqueceu de José. Aqueles que ele ajudou esqueceu. Porque Deus permitiu que ele esquecesse. Porque Deus queria que ele fizesse. Muitas vezes nós queremos tomar a frente de Deus. Mas Deus queria que ele fizesse. Não o copeiro. E depois de bastante tempo que José já se achava esquecido e desprezado lá na cadeia, diz a palavra do Senhor que Faraó teve um sonho. Então o copeiro se lembrou de José. Deus fez com que o copeiro se lembrasse de José e disse, tem um homem judeu que revela sonhos. Então aleluia, o faraó mandou chamar José. Aleluia, Jesus, glória a ti, meu Pai. Aleluia. Em Gênesis 41, 42, diz assim a palavra do Senhor. Então tiraram José da cadeia, mandaram fazer a barba, vestir uma roupa de linho para se apresentar a Faraó, porque não podia se apresentar diante do rei de qualquer maneira, irmãos. A palavra do Senhor nos diz, aqui no capítulo 41, versículo 42, diz assim, então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e fez-lhe subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele, inclinai-vos deste modo, e constituiu sobre a toda a terra do Egito, sobre o governo de José. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Só Deus, irmãos, faz assim. Só Deus dá anel de ouro para você. O processo foi longo, mas a alegria é tão grande desse processo que tu está passando. A alegria vai ser tão grande, irmão, que você vai se esquecer do processo que tu passasse. Porque a partir do momento que José foi colocado na mão dele um anel e uma roupa de linho, um colar de ouro no pescoço, subiu em cima de cavalo e todos... O favor de Deus estava sobre José. Quando o favor de Deus te alcançar,
Tu vai esquecer, tu vai esquecer de tudo que tu passaste, de toda aflição, de todos que se levantaram contra a tua vida. Tu vai ter misericórdias, porque eles ainda vão precisar de ti, como os irmãos de José. Depois que se levantou uma grande fome em Canaã, os irmãos de José vieram cumprir os projetos de Deus, porque era projeto de Deus que José juntasse cereais no Egito e água para o povo beber. E aqueles irmãos vieram e se inclinaram diante de José, como estava escrito na mente de Deus, no coração de Deus. Amém? Isso que eu quero deixar esta manhã para você. Pai eterno, maravilhoso Deus, abençoa cada irmã que visualiza esse vídeo. Anda, manda, labaixa, la vida, lá. Eu peço a ti, querido irmão, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, para que muitas pessoas estão precisando ouvir uma palavra. E eu também preciso, irmã, que você divulgue esse vídeo. Amém?